Saber o que impacta no ativo que tu está operando faz toda a diferença para te poder pegar um movimento a favor ou às vezes operar contra sem saber. Então o motivo desse vídeo aqui que é uma aula de como saber onde prestar atenção no mercado sem se afogar no mundo das informações do day trade. E inclusive no final dessa aula eu vou te entregar um checklist prático e objetivo em que tu vai botar as informações alinhadas que vão ser dadas aqui. Isso mesmo, tu vai aprender uma coisa que é usar a informação a teu favor sempre nas tuas operações do day trade. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai abordar aqui o que observar no mundo para poder fazer as tuas operações com mais precisão. E eu vou te mostrar aí os fatores que mais geram preço para o nosso mercado aqui de dólar, de índice, de ações e até mesmo lá fora para o mercado americano, Forex e assim por diante. Então, o racional é que tu use isso aqui para operar para o resto da tua vida. Então, vamos lá. Introdução. O que o mercado brasileiro é? O mercado brasileiro é um mercado que faz parte do mercado financeiro do mundo. Então, já dá para entender que ele não se mexe sozinho, correto? E se ele não se mexe sozinho, tu tem que saber exatamente o que impacta nele. Cada oscilação no dólar, no índice, nas ações, responde ao quê? A um movimento pelo mundo de alguma decisão, algum dado econômico, alguma informação, alguma fala que saiu que vai gerar um movimento para os mercados como um todo e o efeito cascata começa a acontecer aqui para o nosso cenário. Além de tudo, tu vai entender aqui a diferença entre um operador macro e um trader. Por quê? O trader ele fica focado só no ativo que ele está operando. Ele pega o profit e fica olhando só para o profit aqui, ó. Ah, ó, é o dólar. Então fica olhando só o dólar, dólar, dólar e olha o máximo DI ali. E agora tu vai entender que um operador macro ele foca no que vai impactar o dólar. Então tem a tela sim do dólar, mas tem a prioridade que são as coisas que vão gerar impactos para o ativo que tu vai operar. E aí, naturalmente, tu ganha uma vantagem competitiva de pegar sempre um direcional predominante. E a gente vai ver aqui como que tu identifica essas coisas. Olha só. Vamos lá. A gente vai abordar isso aqui em 4 blocos, que são os 4 blocos do planeta que mais geram impacto para o nosso cenário aqui do Brasil. Primeiro, começando com o nosso querido mercado americano. O mercado americano nada mais é do que o maior mercado do planeta Terra. Então, tu já sabe que tudo que acontece lá reflete para o mundo inteiro. E as coisas que mais importam lá? Política monetária. Ou seja, as decisões do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Isso faz uma movimentação nos juros americanos, que são a taxa de referência do mundo. Então, o que acontece? Quando os juros lá sobem, tende a sugar capital do mundo para juros e também para dólar. Então, acaba gerando uma pressão de aceleração de alta para dólar e desaceleração dos índices das bolsas pelo mundo inteiro, não só lá. Automaticamente, o movimento contrário seria verdadeiro também. Então, o racional de que a decisão lá importa, importa e muito. Só que não é só no dia da decisão de juros lá que importa. Todo dado econômico que vai saindo, ele vai sendo colocado nos modelos dos gestores para prever que possível movimento o Fed, o Banco Central, vai fazer. E por isso que tem tantos holofotes quando tem a fala do presidente do Banco Central americano. Então, isso gera muito movimento nos mercados do mundo inteiro e no Brasil não é diferente. E dados de emprego. Dados de emprego, se tu opera no mercado, com certeza tu já conhece o payroll, que é o principal dado econômico do planeta Terra, a parte de emprego dos Estados Unidos. Isso gera um movimento estratosférico de alta ou de baixa, principalmente no dólar. E o reflexo para o índice, ele é com uma cascata, vamos dizer assim. Por quê? Ele vai bater no dólar no mundo, no S&P, na Nasdaq, e aí vai bater no nosso dólar e também na nossa bolsa aqui no Brasil, né? E outro dado extremamente relevante, inflação, CPI. CPI, que é o dado mais importante de inflação lá nos Estados Unidos
relacionado à pressão no mercado é como se fosse o nosso IPCA, a inflação do consumidor aqui. Aí tem outros como o PCE, que é também muito relevante, inclusive o Banco Central gosta mais de olhar o PCE, só que de impacto no mercado é o CPI, principalmente a parte do núcleo. Então, quando tu vai ver lá no Investing, tu vai direto no núcleo, beleza? E o outro é o cenário de geopolítica, de comércio internacional. Ah, o presidente tal falou que vai tarifar isso. Ah, o outro vai sancionar não sei o que contra outro país. Tudo isso gera um movimento que a percepção que tu tem que ser simples e objetiva. Isso é bom ou ruim? Ah, o cara vai tarifar o mundo inteiro. É bom ou ruim? É ruim. Na hora tu já sente. Então, essa percepção vale mais do que qualquer setup ou qualquer ponto de entrada. Porque com essa percepção, tu consegue entender se o cenário é pessimista para fazer bolsas caírem, dólar subir, ou se é otimista. Então, juntando os fatores dos Estados Unidos, já consegue entender uma tonalidade aí para o dia de um otimismo ou pessimismo. Além do que, tudo que aponta para juros altos gera tensão extrema, ou seja, se tem todos esses dados estão gerando uma pressão para que o Fed mantenha juros altos ou aumente juros, isso vai pressionar as bolsas como um todo para baixo e o dólar para cima no mundo. E o segundo bloco, Europa, nada mais justo do que ter a Europa como um foco, mas que ela não é tão forte para o nosso mercado quanto os Estados Unidos. Aqui tu olha mais desse jeitão assim, ó, tá? Mais abertão. Então, sim, vai lá ter a decisão de política monetária do BCE, que é o Banco Central Europeu lá, também é importante, é no mesmo racional do Fed, se é juros altos vai ser ruim para as bolsas, se é juros baixos vai ser bom para as bolsas, e o dólar se comporta de maneira semelhante, mas com algumas observações. Mas o resumo da ópera foca no principal, que é, tá vendo que tá azedando o molho lá, tá ficando pessimista? Aí vai gerar pessimismo igual como é dos Estados Unidos, só que com uma pressão muito mais leve. O cenário nosso de ligação comercial com a Europa é menor do que com os Estados Unidos, então por isso que o impacto nos mercados são diferentes. E outra coisa, crises econômicas e políticas, que isso acontece muito na Europa lá, que tem tretas lá do partido disso, partido daquilo, e isso gera tensões e, obviamente, quando alivia, gera coisas boas para o mercado. Então, num contexto geral, apesar de a gente ter pouca ligação com a Europa, mas a percepção que tu tem que ver é sempre essa, é uma balança entre otimismo e pessimismo, ok? E guerras, eventos, conflitos, né, instabilidade geopolítica como um todo, isso gera muito preço, né, porque pode ser em qualquer lugar do planeta. Literalmente gera preocupação no mercado. Quem sabe lá o conflito Rússia e Ucrânia que está se estendendo durante anos e anos e anos, pois é, isso gerou muito preço no mercado quando saiu e gera até hoje quando tem um movimento mais forte ou mais fraco que pode tender aí um cessar-fogo. Então tudo isso gera impacto e tu tem que ficar de olho no dia também. E óbvio, né? Ó, crises ou juros altos na Europa é o mesmo racional lá dos Estados Unidos. E o terceiro bloco, Ásia. E aqui, se tu tá gostando desse conteúdo até aqui, já deixa o teu like e te inscreve no canal, porque eu sempre trago conteúdos desse nível, que é trazer o que impacta realmente no mercado que tu vai operar, vale muito mais do que te dizer assim, ó, compra aqui. Por quê? Ah, porque compra aqui. Não, compra aqui porque tu sabe que tá tendo uma pressão para levar o ativo para cima. Então, te inscreve no canal que tu só vai ter benesses com isso. Vambora! A Ásia é o foco, sempre vai ser a China e o Japão, tá? Sempre China e o Japão. Lá, a China é a fábrica do mundo, o Japão também faz muitos automóveis, essas coisas, mas foco mais para quem opera no Brasil, a China, tá? Por quê? China indo bem, Brasil vai bem. Resumo da ópera. Então, assim, crescimento da China como PIB, produção industrial, vendas varejo, tudo isso aí, se vem mais forte, é bom para o Brasil. Política monetária do Japão. Ali já é um cenário um pouquinho mais complicadinho. Então, assim,
Dá para olhar? Dá. Só que, sendo bem sincero, se é o teu primeiro contato com o macro, deixa de lado. Espera um pouco, vai aprender mais outras coisas primeiro, porque isso aí já é um pouquinho mais complexo, tá? Dados do comércio exterior na China. Então, assim, exportação, importação, a balança comercial como um todo. Lembra que eu falei? China indo bem, Brasil vai bem. Este é o racional para todo o cenário que tu vê de Ásia, principalmente de China. E crises no setor imobiliário, como já aconteceu na China, e isso gera muito, mas muito pessimismo para o Brasil, porque nós fornecemos commodities, principalmente minério de ferro para a China. E automaticamente, quando tu faz essa ligação, tu já entende que a Vale é a principal produtora de minério de ferro do Brasil e a principal ação da Bolsa Brasileira. Então ela é pressionada para baixo se tiver um pessimismo nesse cenário lá fora. Então, China forte, Brasil vai bem. China fraco, Brasil vai mal. Ok? E agora nosso querido quarto bloco, que é o Brasil. O Brasil, ele traz, sim, movimentos fortíssimos aqui internos, que, óbvio, sempre lembra, né? Quem opera lá fora, aí não faz diferença nenhuma, não olha Brasil, tá? Isso aqui é só para quem opera dólar e índice aqui dentro, a parte Brasil. Os outros 3 blocos são para todo mundo. Se tu é um Charmeleon que opera Nasdaq, S&P, Forex, Bitcoin, olha todos os outros 3 blocos, menos do Brasil. Agora, se tu opera dólar e índice também, aí tu olha os 4 blocos, junto com o Brasil, ok? E o terreno onde você opera. Aqui que mexe o mercado. E o Brasil, como eu gosto de dizer, o Brasil é a sua própria criptonita. Quando as coisas estão boas no mundo, só o Brasil pode se quebrar e geralmente acontece alguma coisinha com surpresa de política, alguma coisa aqui interna, né? Por quê? É aquele negócio, né? A gente já sabe como funciona. Agora, vamos lá para o que importa realmente para o mercado que tu tem que ficar de olho. Política monetária. A base racional. Tu viu que eu falei? De todos os blocos tem o primeira política monetária. Sabe por quê? Porque os juros é o indutor ali de liquidez ou não liquidez dos mercados como um todo. Se tem juros altos, suga dinheiro para juros e aí tira dinheiro do mercado financeiro. Se tem juros baixos, injeta dinheiro no mercado financeiro. Então essa é a mesma percepção para cá, tá? Óbvio que aqui os juros são muito mais altos do que o resto do mundo, por natureza, por conta do risco país e por conta da nossa inflação. Então, quanto mais alto permanecer os juros, pior são para as empresas e para a bolsa. Quanto mais baixo, melhor. Cada indício de queda de juros, a bolsa tende a comemorar e o dólar tende a desacelerar. Em partes, em muitos casos, o dólar até cai com nossos juros subindo aqui. Porque tem um diferencial de juros entre os juros do mundo e os juros do Brasil. E acaba entrando capital no Brasil não para investir nas nossas empresas, mas sim para aproveitar o nosso juros que é alto. Então isso aí é um indutor sim, se tu tá operando no dólar e no índice e também no DI, né? Mas no DI pouca gente opera. Então foca em operar o dólar e índice não olhando só para DI, olhando para as coisas que acontecem no mercado. E aqui no Bloco Brasil tem também os dados econômicos, que é inflação, CPI, que é o mesmo CPI, né, que é o IPCA aqui, IPCA 15 e assim por diante. Então, assim, todos os dados de inflação, principalmente no Brasil, geram muito preço. E geralmente eles saem às 9 horas da manhã, então dá um espasmo ali na abertura já com pressão. Se o espasmo é, por exemplo, num cenário que já amanheceu com pessimismo nos outros blocos, quando chegar a abrir o nosso mercado e vier mais inflação, aí pode ficar comprado o dia inteiro, meu amiguinho. Porque aí o pau tora. Aí vai rasgar o dólar para cima e pode ficar vendido o dia inteiro no índice, porque vai rasgar o índice para baixo. Na maior parte das vezes, este é um movimento coordenado de pessimismo. Óbvio que cada dia pode ter um movimento e depois ter uma acalmada do cenário. Então tem que ver por dia, né? Cada dia que tu for operar. Mas esse é o movimento padrão. Política interna. Agora, esse aqui não vou nem comentar, né? Porque tu já sabe as tretas da política do Brasil, esquerda, direita, bal, bal, bal. Ah, é pró-mercado, não é, bal, bal, bal.
tudo que eles falam gera preço, só que nem tudo é todo tempo, só quando eles estão nos holofotes. Por exemplo, rompeu o teto de gasto, é uma coisa muito grave. Vai lá, criou uma nova taxação, é uma coisa muito grave. Então, assim, essas coisas mais relevantes que tu vê estourar na mídia, isso gera pessimismo no mercado. Assim como se tivesse alguma coisa boa do cenário da política, também geraria otimismo. É mais raro de acontecer. Mas vamos lá para fluxo estrangeiro. Como eu falei, lembra lá que às vezes os estrangeiros vêm para cá para pegar os nossos juros e não necessariamente investir na gente? Pois é. Então isso, o fluxo de entrada de capital estrangeiro, ele faz muito preço para o nosso dólar. E aí faz, quando tem uma semanada de fluxo entrando, é dólar para baixo com força. Só que quando tem uma semanada de risco do país aqui subindo e aí pessimismo no mundo, acaba gerando saída de capital. Isso tudo vai gerar uma percepção de movimento, se vai ter um movimento lá fora forte com aqui convergindo. Agora, se lá tá, por exemplo, tudo muito bem, bolsa subindo e coisinha linda, só que aqui deu uma azedada no cenário político, meu amigo, aí esquece, aí possivelmente aqui vai precificar primeiro, porque o pessimismo é aqui, é nosso. E aí depois, se parar a briguinha interna, aí começa a voltar a andar junto com o mundo. Então, no racional, o ponto da virada é que 99% dos traders não olha o que impacta o ativo que ele opera, só olha para o ativo. Ele é doutrinado a ficar igual um cavalo ali olhando o ativo assim, ó. Olha só o fluxo, olha só o gráfico, olha só o candle, olha só os Fibonacci, entendeu? E aí o que que acontece? Este mundão está impactando no ativo. Quando um operador macro olha para o mercado, ele olha assim, ó. Ou seja, o ativo está aqui, só que tudo isso está acontecendo, vai gerar o quê? Uma pressão de queda para a bolsa? Então a gente só vai vender, entendeu? E isso é que o gráfico ou o fluxo são consequências do movimento dos gestores, de quem tem a maior parte do dinheiro, o famoso big player, ele está olhando justamente para o macro, que são as coisas que acontecem. Porque ele não pode se posicionar porque formou um ombro cabeça a ombro. Ele tem que se posicionar no dólar ou no índice porque a pressão é predominância para aceleração de dólar, por exemplo. E aí ele acaba tirando dinheiro aqui do país também para poder fazer a proteção que ele precisa no portfólio dele. Este é o movimento. E quando a gente entende isso, a gente opera só a favor disso, entendeu? E quando você olha para essas regiões e entende o cenário, você entra com a direção clara e não na tentativa e erro de achar um ponto de entrada. Sim, o ponto de entrada é efetivo se for colocado a favor do mundo. E aí que mora o detalhe. Primeiro, o que tu tem que olhar? A direção. A direção predominante é para cima? Show! Agora começa a olhar os fatores de ativação, os pontos de entrada, para embarcar e ir para cima junto. Isso é o que separa um operador macro, que só opera a favor do mundo, de uma pessoa que opera, às vezes compra, às vezes vende, às vezes compra, às vezes vende, ficando isolada só no seu mundinho ali, né? Então, se tu quiser entender o que é um operador macro e como usar o mundo a favor das tuas operações, tem uma aula introdutória que daí já é mais específica para quem opera mesmo, tá? Eu vou deixar ela na descrição aqui. E também vou deixar o checklist que eu te prometi na descrição junto. Então, tu vai poder pegar ali, já pega o checklist e assiste aquela outra aula que daí é mais focado na prática. Como que se faz? Aqui está um cenário otimista, então a gente faz isso aqui, beleza? Clica ali, assiste e um abraço e a gente se vê. Valeu!